Vou tirar aqui um print para mim usar o celular, para não ficar precisando sair da tela. Beleza, pessoal. Então, a questão 1 que eu coloco para vocês, que é uma... Coloco para vocês se inquietarem, o que é justiça social, né? Quem começa? O que vem à cabeça quando ouve esse termo? Justiça social. De acordo com as leituras, com o que a gente já falou ao longo das aulas. Como converter riqueza cultural em qualidade na educação? Questão 2. Questão 3. Seria melhor, são duas hipóteses, né? Que acho que as duas já existem. Seria melhor escolas ou universidades próprias para indígenas, universidade interétnica, ou incluí-los cada vez mais nas universidades e escolas que já existem. Aí eu coloquei aqui dos brancos, né? É assim que eles nos referem quando se dirigem a nós. O que vocês acham? Pode começar do final, não tem problema. Oi, professor. A segunda questão é como converter riqueza cultural em qualidade na educação. Eu acho que é o nosso assunto, né? Nós estamos comentando desde o começo. É, a, a educação sobre as culturas, né? Ensinar as pessoas, a escola pública, né? Sobre as educações culturais, sobre os índios, sobre os, o povo africano, os afro, né? Isso vai se tornar como a própria questão fala, vai converter a riqueza da cultura em qualidade, né, na educação. É uma coisa que a gente pode melhorar, né, cada dia. E isso vai ter tem que ser inserido, né? Não vai ter igualdade se a gente não inserir a cultura das outras pessoas na nossa. Cada um tem uma cultura diferente. E o certo é todos terem uma igualdade, respeitar. E para mim, respeitar a cultura do índio na escola, eu tenho que saber a cultura dele. Eu tenho que respeitar a, no que ele acredita. Eu acho que isso é essencial na educação, a cultura de todos. Como o próprio, você falou na aula ontem, o Brasil ele é um país rico em vários tipos de cultura. Então, por que não ter isso nas escolas? É uma forma de respeitar e de eu saber de onde é que vem. Como é que eu vou saber de uma coisa se não tem uma disciplina na escola que possa me ensinar isso? Acho que é mais ou menos isso. Certo, entendi, Antônio. Quem mais? Angélica, professor. Desculpa, Angélica. Professor, respondendo nessa primeira, o que é justiça social? Eu acho que justiça social ela é baseada praticamente na questão da igualdade de direitos e construção moral, essas coisas assim. Muito bem. Vocês não precisam se preocupar em falar bonito, colocar belas palavras e tal. Vocês podem colocar com o conhecimento que você já tem, viu? E a gente vai construindo conhecimento aqui ao longo da aula. Desconstruindo, construindo, reconstruindo, né? Quem mais? Eu estou guardando aqui as respostas, a gente vai debater de acordo com o que vocês falarem.
Boa noite. Aí Boa noite. na primeira questão é justiça social também, né? Então, em justiça a gente vê logo a busca por igualdade, né? É o oposto de injustiça, e social a sociedade humana. Então, justiça social é uma construção moral baseada na igualdade, né? Meio que em controvérsia com o que a gente anda vendo aí, que é a desigualdade, né? Desigualdade social. Oposto. Certo. Quem mais? Oi, professor. Oi. Eu quero responder o que eu acho da primeira pergunta, o que é justiça social. Eu creio que seja um direito que todas as pessoas deveriam ter sem haver nenhum tipo de privilégio ou exclusão em relação aos indivíduos. Pessoas de diferentes etnias e raças tendo as mesmas oportunidades. Terminei, é só isso. Certo. É o que eu acho. E as demais? Ninguém quer responder? A segunda, a terceira? Vocês estão indo bem. Podem continuar. Pessoal, a terceira questão. Seria melhor escolas e universidades. Angélica? Oi. Respondendo a. Deixa eu Elis falar primeiro, professor. Não, pode falar, Angélica. Respondendo a terceira questão. Que fala, seria melhor escolas ou universidades para indígenas? Universidades é que. Eu acho que o Edson deve desligar seu. Oi, professor, tá ouvindo? Estou ouvindo, pode continuar. Respondendo a terceira questão, né? Seria melhor continuar as universidades para indígenas ou incluir eles cada vez mais nas universidades, nas escolas que já existem, entre aspas, né, as dos brancos, no caso. Eu acho que não seria uma boa ideia criar uma universidade própria para índios, entendeu? Porque eles não são diferentes de nós, eles têm culturas diferentes. Eu acho que eles têm que ser inseridos na nossa sociedade, ou seja, nós temos que ser inseridos na sociedade deles, eles têm que conhecer nossa cultura e a gente a deles, para haver uma igualdade entre si. Porque se houver como se diz, uma separação entre nós nunca vamos respeitar as suas crenças, as suas culturas. Eu acho que a gente tem que ter um respeito por eles, porque eu acho que, na verdade, conhecendo a história dos índios, né, nessa disciplina, a gente teve esse privilégio de aprender mais sobre eles. Eu acho que nós que tem que conhecer a cultura deles, porque a gente chegou por último, na verdade, eles já estavam quando a gente chegou, né? Os portugueses chegaram no Brasil, já existiam os índios, então, no caso, a gente que tem que, eles que tem que, a gente que entrou no espaço deles. Concordo com você. Concordo. Mas eu vou explicar um pouco mais, né? Essas duas opções aí. Quem mais? Que não falou ainda? Wesley? O Edson? Boa noite a todos. Boa noite. Eu tenho um pensamento em relação à Angélica. Assim, você fazer uma separação, né? Uma pessoa, você cria como se fosse uma desigualdade social. Apesar de que hoje já existem muitas escolas nas próprias tribos, né? Quando eu fui para a Terezinha, eu vi praticamente cada tribo tem uma escola. Então, a gente lutou pela igualdade social e, às vezes, criar uma universidade própria, assim, como se fosse isolar ele dos brancos, às vezes cria uma desigualdade cultural, sendo que a gente luta tanto pela igualdade. Então,
eu acho que incluir eles, igual a Angélica falou, e respeitar a cultura seria o ideal. Certo. E as demais questões? Sandrejane, a Brenda já falou, Fabrício já falou, quem falta falar? Laiane, Dona Antônia não tá aparecendo. Ah, tá, apareceu agora, ligou o áudio. Ah, Professor, oi, essa segunda questão, como converter riqueza cultural em qualidade na educação? Então, em vez de ser comemorado só aquelas datas especiais, Dia do Índio, Dia da Cultura Negra, incluir na grade curricular essas matérias que estudem mais a fundo essas culturas, e com isso, com certeza, a gente vai melhorar a nossa educação, vai aprender muito mais sobre eles, e aprendendo, a gente aprende a respeitar, porque a gente não respeita uma coisa que a gente não conhece, né? Não tem conhecimento. A gente só descobre a partir da necessidade. Então, se está incluído na grade curricular, com certeza vai contribuir para melhorar a qualidade de ensino. Acho que seria um caminho. Não ser só as datas comemorativas, mas ser incluído na grade curricular essas culturas raciais, essas diferenças. certo. Ainda a respeito da terceira questão, eu. Só um minutinho. Oi. Eu concordo com o Ellison e a Angélica, também acho que não deva existir, não deve ter, né, própria para indígena, porque temos que nos adequar a todas as culturas, assim como eu não concordo com cotas para negros e indígenas apenas para escola pública, eu também não acho que deva meio essa separação, né? Assim como eu acho que não deva ter uma universidade ou escola apenas para negros ou apenas para brancos, eu acredito que não deva ter mesmo. Temos que conviver todos juntos e nos adequar, né, a diferentes culturas. Professor, aqui é a Brenda agora, porque eu não tinha falado ainda não, acho que só achou que eu era outra pessoa aí. Sobre a terceira questão também, eu acho que se for criar universidades, escolas e tal, assim, separado, vai ser uma maneira de estar segregando eles, né? E não incluindo no nosso meio, até porque o Brasil é dos índios. A gente que meio que, nós que somos invasores, na verdade, nós somos miscigenados, né? Porém, eu acho que incluí-los seria a melhor forma, desde do ensino base, né? Porque às vezes muitos indígenas, quando eles nascem ainda nessas aldeias, eles não têm a mesma educação do que nós na cidade recebemos, né? No sentido de escola e tudo mais, não é educação da cultura deles. E porque eles crescem conhecendo a sua cultura, a educação lá que é ensinado, passado na aldeia, mas não a nossa. Pode prejudicar um pouquinho essa questão de estar estudando junto com as outras pessoas, porque vai ter aquele choque de conhecimento, né? Choque de conhecimento, assim, eles não vão saber, como é que eu posso dizer? Aquela coisa, o conhecimento que eles vão receber na aldeia não vai ser da mesma altura que Tô te um entendendo. aluno da cidade, pois é. A Daí cultura isso pode ser vista como menor, né? isso Inferior. pode ser visto como inferior. Isso é bastante preocupante, acaba causando bullying, né, das outras pessoas. Ah, não sabe, não sei o quê. Eu acho que é uma situação bem delicada, na verdade. Sim. Quem ainda não falou, gente? Vamos lá. Professor, eu Cleidiane. também não falei, não. Eu tava
Tô brincando, na verdade, né? Eu estava falando para ver se vocês estavam atentos mesmo. Atento. Tá. Em relação a... No caso, todo mundo está comentando a terceira pergunta. Nesse sentido, o meu pensamento é basicamente igual a Brenda e a Laiane. Laiane, eu acho que é a Laiane. A Laiane. Porque, assim, na verdade, essa separação, essa distinção ela não deve existir. Todo mundo deve conviver socialmente pensando que somos iguais. Apesar de termos nossas diferenças físicas ou culturais, nós todos somos iguais perante a lei e, como alguns falam, também perante Deus, né? É da decisão de cada um, usar esse segundo termo. Mas, em relação à segregação, essa divisão, escola para índio, escola para negro, escola para branco, eu também não acredito que isso funcione. Eu também não acredito, eu não gosto da ideia de cotas, mas a ideia de cotas ela é uma realidade. Por que que existe as cotas? Por que que as cotas são ofertadas? Porque a maioria da população que é beneficiária daquelas cotas não tem tanto acesso a crescer na vida, assim por dizer, como outras pessoas. Não tem acesso a uma universidade, às vezes não tem acesso nem a um curso técnico. Então, a ideia de cotas é para poder fazer essa inclusão. Em tese, não era para existir cotas, não era para ser necessário, mas é necessário, infelizmente. Até que a gente alcance o que seria um estado, um bom país, um bom lugar para se viver, as cotas elas devem existir. Por enquanto, por agora, elas devem existir. Mesmo que algumas pessoas digam, mas as cotas também, às vezes, elas servem como meio que uma padronização para o preconceito, porque a partir do momento que você diz que você é cotista, as pessoas são preconceituosas com você. Sim, mas se essas cotas não existirem, como você vai competir com uma pessoa que tem uma educação de melhor qualidade, que tem os melhores professores possíveis? Então, tudo isso é pensado de acordo com a nossa sociedade. E a nossa sociedade, infelizmente, ela é exclusória. As cotas são exatamente para fazer essa inclusão na sociedade, dos indivíduos que estão à margem. Ótimo. Gostei. Terminem de responder para eu fazer as considerações. Quem está faltando? A Cleidiane chegou agora. Eu coloquei... É Cleidiane mesmo? Cleidiane. Eu coloquei as perguntas, fiz 3 perguntas para os alunos e eles estão respondendo, Cleidiane. E quem mais chegou depois? Coloquei no grupo do WhatsApp, né? Se puder ir lá, dar uma conferida. Boa noite. Hã? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bem, os colegas já falaram aí muito, né, sobre essas questões aí que o senhor colocou, essas 3 perguntas. Vou dar aqui minha simples opinião sobre essas questões. Eu gostaria muito de chamar mais atenção para essa questão aí, número 3, né? Se seria melhor escolas ou universidades próprias para os índios, ou incluí-los cada vez mais nas universidades e escolas que já existem dos brancos. Então, eu creio, assim, que gera uma certa desigualdade, né? Porque a cultura dos índios, elas são muito, como é que eu posso dizer, muito extensas, né? Tem várias culturas Diversificadas. diferentes, falas, como nós estudamos na aula anterior lá com a professora, que foi muito interessante, aliás. Então, eu creio, assim, que não deveria existir essa divisão, né? Dos índios, assim, e incluir eles junto conosco, assim, estudar, e eles próprios passar para nós as suas culturas, o seu conhecimento, para nós poder ter, assim, mais um conhecimento sobre a cultura deles. Eu acho que é isso que está faltando nessa questão sobre a educação de índios e brancos, nessa questão, que é justamente o contrário dessa questão número 1, que trata o que é justiça social. Nesse caso, se haver essa divisão entre índios e brancos, não está havendo uma justiça social, né? A justiça social é justamente buscar a igualdade. Então, eu creio que essas questões são muito interessantes e complicadas de explicar, né? Vendo a hora de sair rolando por aí, mas quer saber tudo. Laiane, por favor, desliga o teu microfone. Gente.
Acontece nas melhores Nem é famílias. isso, professor, a minha opinião. Tá bom, entendi, entendi. Alguém mais ainda falta? Vocês falaram, optaram por responder algumas questões, não todas, né? Mas tá bom. Mexe com o menino, estudar, tá dando. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem, gente? A parte que mais me chamou a atenção também foi essa questão 3, que fala, né, sobre essa construção de universidades para indígenas. Eu sou totalmente contra isso. É para falar o que eu penso, né, o que eu acho, né? Então, eu sou totalmente contra isso, porque se houver um dia essa construção, no caso, seria uma forma de excluir, né, da sociedade. Então, eu sou totalmente contra isso. Não concordo. Se um dia chegar a ter, eu acredito que será uma forma de excluir esses indígenas, né, da sociedade. Por quê? Por que vai ter um lugar só para eles? Eu não pensaria em ter isso aí, não. E sobre a número 1, né, de justiça social, que, na verdade, a justiça social ela é uma construção moral, né? Que ela é baseada na igualdade dos direitos. O que eu entendi, né, sobre justiça social. E é isso. Ótimo. Esse termo justiça social, ele me lembra muito dos discursos políticos, né? Vamos mudar essa sociedade, vamos fazer mais escolas, promover justiça social. Tá perto, né? Tá começando, tá chegando próximo de novo as eleições para os políticos prometerem esse tal de justiça social, que na verdade eles falam e não sabem nem o que realmente estão falando, né? É só um clichê. É muito mais para dar um ênfase, né, a uma questão que é delicada na sociedade e que a gente não vê tanta alteração assim. Quando eu falo de justiça social, eu penso muito nas minorias. Logo, me remeto à questão da divisão de terras, né, na reforma agrária, na questão da divisão de moradia também, né, nas cidades, né, muitas pessoas morando nas ruas, que são aqueles direitos básicos, né, direitos à educação, direito à moradia, direito à saúde, segurança, que a gente paga caro por isso e não tem um retorno, né. Então, que justiça social é essa? Pode ser um conceito, né, se você for pesquisar na internet, você vai encontrar artigos que falam só desse termo, né, é um conceito que é usado por sociólogos, cientistas sociais, próprios antropólogos, né, que tentam entender como que a sociedade ela trabalha com essa questão dos direitos, né, como que isso é negociado, como que os vários grupos civis na sociedade, eles entram em conflito por direitos, né? A gente vê muito isso na Câmara dos Vereadores, Câmara dos Deputados Federais, né? Todo momento tem as comissões e os próprios indivíduos, indígenas, homossexuais, cadeirantes, né? E as diversas diferenças que ainda precisam buscar por direitos estão lá, né? Presentes, ouvindo, propondo políticas públicas, as próprias cotas, né, precisam todo momento serem adequadas, né, serem avaliadas, fazer um balanço para ver como é que está a situação, né. Historicamente, a gente sabe que no Brasil, esses mecanismos, né, de diminuir as diferenças, eles têm ganhado espaço, a gente tem sujeitos que não teriam acesso à universidade, se não, eu diria, não teriam as mesmas condições de acesso, né, se não fosse pelas cotas. Não é que, por entrar pelas cotas, o indivíduo, ele tem mais facilidade, não é isso, né, ele tem que se esforçar do mesmo jeito,
tem que cumprir alcançar uma média, vocês sabem disso, né? Então é um sistema que deveria ser totalmente bem regulado, não é, né? Tem indivíduos que não merecem e estão entrando pelas cotas, isso é uma realidade, né? Isso é uma realidade, infelizmente. Pessoas que passam, eu não sei como que passam pela avaliação cultural do antropólogo, do sociólogo lá na hora da seleção, né? Porque tem todo um crivo, né? Você se diz negro, você se diz afrodescendente, você se diz, né, de remanescente de quilombo, ou, né, que tem ancestrais negros, mas cadê as tuas marcas? Não é só a questão de dizer, né? Tem toda uma trajetória, tem que se afirmar, tem que ter uma luta, uma militância, aquela coisa toda. Tem que entender do que está falando, né? Mas muitos ainda entram por esse mecanismo, burlam o mecanismo, né? Em todo lugar tem corrupção. Nas cotas também tem. E outras ferramentas que procuram colocar isso em prática, a ideia da justiça social, pensando em justiça, pensando em não só em igualdade, mas em equiparar, né, condições, a gente dá as mesmas condições para que os sujeitos tenham, né, possibilidade. Não é que todo mundo vai alcançar, mas pelo menos tenham as mesmas possibilidades. Quando se fala nisso, eu me remeto logo à questão da Base Nacional Comum Curricular, né? Falando de educação sempre. O que é a Base Comum Curricular? A ideia é muito boa, a ideia é maravilhosa, né? Tem uma base, tem conteúdos, conhecimentos para todos, que todos tenham acesso né, a uma grade de cursos ou de temas, para que todos tenham as mesmas chances. E aí, após essa base, são incluídos cursos, o currículo ele é diversificado, a ideia é essa, né? E aí, a sociedade não é ouvida como deveria, né? Não há essa abertura para ouvir as pessoas, para saber o que estão achando, assim como na reforma do ensino médio, né? O governo faz uma propaganda, diz que os jovens estão aceitando, mas, na verdade, são dados que são maquiados, né? Assim como acontece... Quer falar, Sandra Jane? Sim, em relação ao ensino médio, esse ano foi feita a votação, né? Foi lançada a votação para que perguntassem em que data que os estudantes do ensino médio gostariam de fazer o Enem. Desculpa a interferência aqui. Em que data que os estudantes gostariam de fazer o Enem, né? De prestar o Enem. Daí a maioria votou para quase meio do ano, se não me engano, para maio ou para julho. E aí foi que eles disseram que não, que mesmo aquela votação não poderia ser aquela data por conta dos calendários das universidades. Então, basicamente, uma democracia, assim... Por que jogar uma votação que você não pode realmente arcar com o que foi escolhido? Por que colocar essas opções se o governo não pode aderir a elas? Porque, segundo os estudantes, é a melhor forma, né? Está falando do adiamento, né? Os alunos querem adiamento ou querem... Sim. Eles escolheriam, né? A resposta que obtivesse maiores, né? A resposta que tivesse maiores inscritos, maiores índices, seria a que o governo, o MEC, aderia. Mas, na verdade, né? Não dá para ouvir todo mundo. Não dá para ouvir. Não tem recursos, não tem tecnologia ainda suficiente, as pessoas não têm acesso. Mas para a maioria que votaram para lá quase no meio do ano que vem. E aí eles não cumpriram com a votação. Eles disseram que não poderia ser aquela data, porque as faculdades e universidades elas têm um cronograma, têm um calendário que deve ser seguido e que não teria como. Isso. Falar de democracia no acesso à informação, falar de democracia na informação, na tecnologia,
do acesso à internet é um pouco complicado, né? O então ministro das Comunicações, que foi empossado esse ano, a pasta foi extinta, e aí, novamente, ela foi criada agora esse ano, e aí colocaram o genro do Silvio Santos, não é isso? Para essa pasta. E ele disse que ia lutar com unhas e dentes para que a internet fosse democratizada, para que mais pessoas tivessem acesso à internet. Mas eu fico pensando, né? Isso não é um problema, assim, tão latente. As pessoas não estão... Tem pessoas que não estão nem aí com a internet. Como é que eu vou me preocupar com a internet se eu estou passando fome, se eu estou morando na rua? Né? Então, são questões delicadas. Se a educação não está de qualidade... Então, a gente tem que ponderar aí quais são realmente os nossos problemas reais, né? O problema do dia a dia. E, mais uma vez, a ideia da justiça social, né? A gente fica matutando soluções, políticas públicas, mas não ouve quem realmente está precisando ser ouvido. Fica muito no plano da teoria. Na segunda questão, que trata justamente como converter riqueza cultural em qualidade na educação. Poucos responderam, né? Vocês, não sei se acharam difícil. Parece que eu me lembro da resposta da Angélica. Quem mais respondeu? Como converter riqueza cultural em qualidade na educação, né? As três questões estão interconectadas. Se vocês forem ver, é assim que a gente constrói um texto, né? Como é que eu vou me basear? Como é que eu começo não uma história, como é que eu começo uma pesquisa? Como é que eu começo, né, um relato? Através de perguntas, através de questionamentos. Por que eu estou escrevendo? Por que eu devo escrever? Para quem esse texto vai ser direcionado? Essas perguntas servem para a gente estar pensando justamente nisso, né? Para que estudar as questões das relações étnico-raciais? Como eu posso, né? Qual é a minha contribuição aí nesse universo de temas? Quando surge esse debate, o texto do meu xará está falando, né, que uma escola chamada Escola de Estudos Culturais, né, tá influenciando, tá fazendo pesquisa justamente nessa ideia de como converter cultura, né, em um bem social, em um bem não só simbólico, né? Como tornar isso em vantagem? A gente tem uma gama de mecanismos que as pessoas usam para se diferenciar, para viver, né? A cultura só existe porque ela tem significado. É como se fossem as placas de trânsito, né? Tem significado. A gente entende as placas, a gente entende os símbolos, por isso que eles existem. A cultura é a mesma coisa. Só existe cultura, religião, arte, porque a gente dá um sentido, né? Como alavancar isso para além do estético, né? A minha cultura ela é fundamental. Eu estou mergulhado em cultura, né? Eu estou na escola porque eu sou condicionado a ela. Eu posso estar fora, mas aí eu sou um sujeito excluído, né? Eu sou um pouco excluído. Se for na nossa sociedade ocidental, cristã, né, judaico-cristã, fora da escola você está excluído. Então, eu estou ali por condicionamento. Não é por meu querer. Eu adquiro esse querer através do tempo, né, através da rotina. Sou condicionado. Vocês estão vendo isso no documentário. Não sei se já chegaram a assistir. Educação proibida. De tanta gente falar a palavra, né, a fórmula da química, da física, da matemática, a gente começa a gostar, não é isso? Não é que é chato, mas somos condicionados, né? A ideia do condicionar o comportamento. A psicologia explica isso, né? De tanta gente ser condicionada, a gente começa a gostar. Tem até exemplos, né, de pessoas que são sequestradas e criam um vínculo com o sequestrador. O ser humano tem essas coisas.
E, retornando à ideia da cultura, transformar a cultura em benefício, em riqueza, a cultura já é rica por si só. Mas como transformar, converter isso no benefício para a educação, né? A gente começou a falar sobre isso na aula passada, como transpassar essa ideia do currículo, né? Eu não quero só encaixar mais um conhecimento dentro do currículo, porque já tem muita coisa, né? Não é só a ideia da inclusão. Também não quero tirar o que já tem, né? Que historicamente isso foi sendo legitimado, historicamente os conteúdos que a gente já está acostumado a ter, né, tem um peso para a gente, né? Então tirar isso de uma hora para outra não é fácil. Como converter riqueza cultural em benefício e qualidade para a educação? Como eu posso avaliar os diversos métodos que uma pessoa usa para responder uma questão, de onde ele vem, a sua experiência, como eu posso avaliar isso numa prova? Né? Falando em miúdos. Como eu posso não trazer o indígena, trazer o negro, trazer o cigano, o homossexual, as diversas culturas que existem aí fora da escola, o afro-brasileiro, como eu posso trazer essas pessoas para discutir sem me sentir superior? Estou colocando a escola como se fosse um ator, né? E aí dentro da escola vários indivíduos fazendo parte desse corpo escolar. Como a escola pode não se sentir superior frente a esses currículos, a esses conhecimentos indígenas, né? Que para muitos pode ser menor. Não, né? A matemática indígena ela não se equivale à matemática ocidental. Não, né? A matemática africana não se equivale, né? Ou a língua, a literatura, as artes de povos que foram historicamente marginalizados, ela não se compara. Por isso que elas estão onde estão, né? Não é porque elas eram ricas, as artes, a ciência dos povos que eu estou falando, elas eram ricas e, né, no confronto, numa guerra, numa cruzada, elas perderam o combate. Não é isso, né? Não é isso. Os próprios filósofos, os consagrados que a gente, Rousseau, Kant, né, os que eu me lembro agora, Nietzsche, todos esses filósofos que pensam a sociedade, que propõem perguntas para a gente entender quem somos nós, eles também são, se você for pesquisar a fundo, de onde que eles vêm, né? Cadê os filósofos africanos? Cadê as pessoas que pensam uma nova realidade? Uma nova forma de lidar com os problemas sociais? São marginalizados, como se fossem culturas menores, né? Como se fossem... a gente deve considerar a existência delas, mas não chamar para a arena política, para o debate. Quantos deputados indígenas nós temos? Quantas deputadas mulheres nós temos? Deficientes, né? Cadeirantes. Então, ainda existe uma hegemonia, uma superioridade branca, né? Cristã, heterossexual, não é isso? E que a escola reproduz. Infelizmente, em sua maioria, a escola reproduz. Será que é preciso acabar com as escolas, então? Tem até um livro, né? Sociedade Sem Escola, de um pesquisador chamado Ivan Illich. Fiquem com isso na cabeça, depois a gente vai discutir. Depois eu retomo essa questão aí. Sociedade sem escola. Já que a escola está reproduzindo o que é errado, né, o mal na sociedade, então vamos acabar com a escola que o problema está resolvido. Não é isso? Vamos pensar nisso ao longo da aula. Terceira questão. Alguém pode ler para mim?
para não ficar só. Terceira questão, pessoal. Seria melhor escolas ou em universidades próprias para indígenas, universidades intertécnicas, ou incluí-las cada vez mais nas universidades e escolas que já existem dos brancos, entre aspas? Certo. Duas opções aí. Criar universidades, criar escolas, cursos, programas de pós-graduação, mestrado, doutorado, ou incluir, chamar, né? Abrir possibilidades, abrir um edital, colocar lá vagas para indígenas, vagas para... Aí, quando eu falo indígena, é só uma maneira de abrir a discussão para outros personagens, né? Outras culturas, como o negro, e aí eu englobo as diversidades culturais que existem no Brasil e no mundo. O que seria melhor? Vocês foram cabais, né? Não cabe a nós, que somos, né, digamos, sujeitos de outra cultura, aceitar, né, que se criem universidades próprias para os indígenas. Gente, aí é questão deles. Aí é questão para eles discutirem, né? A gente pode abrir vagas, pelo menos isso é uma discussão, né? Já existem vários cursos. Eu não sei como é que está na UEMA-Sul, mas pela realidade do nosso estado, já deve ter muitos alunos indígenas cursando os cursos, né? Não sei como é que está em Estreito. E de acordo com os textos, essa ideia da existência de programas de pós-graduação que são só de indígenas, isso é aquela questão do multiculturalismo liberal, né? O que é o multiculturalismo liberal? Eu reconheço que existem diferenças, que existem outras culturas, mas eu não quero nem, né, abrir a possibilidade de que eles se enturmem, de que eles acessem as mesmas condições que eu, né? Eles que se virem para lá, né? Já existem mestrado, doutorado só para indígenas, cursos só para indígenas, né? Isso não é bom, porque não terão as mesmas condições no mercado de trabalho. Pensando no mercado de trabalho, né? Se já são isolados, se já são discriminados, vocês têm toda a razão, né? Eles devem ser incluídos na mesma sociedade que a nossa. E são, né? Estão aí. Não é que eles são os donos do Brasil. O Brasil é dos brasileiros, o Brasil é dos cidadãos brasileiros, né? De todos nós. Nós temos uma dívida com eles, com certeza, assim como temos uma dívida com os afro-brasileiros, com os negros, né? As políticas públicas estão aí, as ações afirmativas, as cotas estão aí para uma forma de diminuir esse abismo, né, que foi criado. Mas a ideia de criar uma universidade própria e segregar, isso é de fascista, tá? Se os indígenas quiserem criar a própria universidade, beleza. Agora nós criar, né? Não tem como, gente. Não tem como, tá? Isso é segregação, certo? E aí eu vou compartilhar aqui uma experiência. Quando eu estava na graduação, eu tive um colega indígena, né? Lá em 2007, o nome dele era Ivan, sentava perto da gente ali, lá no fundo, conversando, e ele tinha muita dificuldade, né? Não sei se pelo curso, pela complexidade das discussões, ele tinha dificuldade. Pelos termos que eram usados, né? Por ele ter que cumprir com as suas obrigações na aldeia, ele não podia vir todos os dias. Então, falar de inclusão é um pouco delicado, né? Você deve incluir, mas dar as possibilidades para que a pessoa permaneça. Eu fiz o seletivo, beleza, ele passou. Não estou nem aí depois disso, né? Aí é questão dele, ele deve se virar. Se hoje a gente já tem a Bolsa Permanência, né? A Bolsa de Iniciação Científica, bolsa para isso, bolsa para aquilo, para todo mundo, né? Por que não criar uma bolsa para o indígena, né? E já tem também, se você for ver lá o PIN, né? Bolsa, Programa de Monitoria Indígena.
um aluno que tem mais facilidade com o curso com o qual o indígena está cursando, ele pode ajudar o calouro, ou mesmo que seja um veterano que tenha dificuldade, ele pode estar auxiliando esse aluno indígena a melhorar, né, as notas, a continuar cursando. É uma forma muito interessante dessa permanência do indígena na universidade. Então, concordo com a opinião de vocês, com a resposta de vocês. Essa ideia do programa, da universidade, da escola própria. Não estou falando da escola lá dentro da aldeia, não é isso. Isso existe, né? Isso existe. E até é regulado pelo MEC. A qualidade, e ver, né, eles estão monitorando para ver como é que está a situação. É claro que, comparado às escolas que existem nos municípios, a realidade é totalmente diferente, né? É totalmente diferente. Parece que as políticas públicas são preconceituosas, os recursos que chegam nas aldeias são escassos, os gestores, quem está à frente, parece que acha que o mínimo para eles já basta, e não é assim. Então, são várias e várias nuances que a gente tem que abordar, né? O que mais, gente, que a gente pode estar... que passou? Me veio à cabeça essa ideia da justiça social como um discurso, né, e não como uma prática, e eu acho que deve ser colocado em prática, concretizar, né? Colocar isso, tirar isso do papel e colocar isso na prática. Nós temos muitos bons projetos, né? Projetos de inclusão, projetos de ouvir, de monitoria, de diálogo, programas sociais, né? Mas não tem efetivação, não recebe a qualidade, não tem a mesma qualidade que tem outros programas direcionados para outros sujeitos. Eu estou falando da questão do currículo, né? O texto, todo momento, ele fala dessa questão, né? As culturas, as diferenças estão bombando, mas como transformar isso em qualidade social? Como não deixar outras escolas à mercê de uma educação menor, de uma pseudo-educação? Como não inferiorizar certas escolas que já estão inferiorizadas? Quando acontece a avaliação, seja Provinha Brasil, seja Enem, ENAD, seja qualquer avaliação que seja, IDEB, a gente tem aquela questão da competição, né? Parece que são empresas, as escolas parece que são, cada vez mais a ideia da empresa ela prevalece. A minha está a todo vapor, né? A minha tem funcionários muito bons, os professores são motivados e tal, e a cada avaliação, de 2 em 2 anos, de 1 em 1 ano, 3 em 3 anos, a diferença ela é gritante, né? Como diminuir isso? Como transformar a escola da periferia, a escola que fica lá no sertão, como transformar essa escola e dar uma dignidade para ela? A escola multisseriada, diversos tipos de escola que existe no Brasil. Um exemplo de programa social, né, que já existiu no nosso país. Até 2014, tinha o chamado Mais Cultura nas Escolas. Pesquisem depois. O que é o Mais Cultura nas Escolas? Ou o que foi, né? Acabou justamente naquele nosso momento histórico de perda de direitos, perda, né, de investimentos com a educação, congresso cada vez mais de costas para a sociedade, e aí acaba-se o investimento. Mais Cultura nas Escolas, justamente um programa que abria as portas, os portões da escola para artistas, artesãos, né, circenses, atores, para que eles pudessem dar, né, a sua contribuição para os alunos não ficarem só
naquela educação emparedada, naquela educação que não tem sentido muitas vezes para esses alunos, né? Dar uma integralidade, aumentar um pouco não só da motivação, mas, como vocês sabem, né, a escola está fechada para a cultura que está ali no entorno, e esse projeto justamente era para abrir as portas para quem está no entorno, né? Onde estão os pontos de cultura, onde estão os museus, onde estão os teatros. Eu mesmo fui em São Luís, sou aqui de Porto Franco, trabalho aqui no município, justamente trabalho com essa questão das políticas públicas, e fui lá em São Luís para uma roda de conversa para conseguir trazer esse projeto para cá, para as escolas integrais, para as escolas que precisavam, né? Para dar uma ajuda também para quem faz arte, para quem faz cultura, que não vive muito bem, né? Ainda mais agora nessa pandemia. Vocês têm até uma lei, né, Aldir Blanc, que é para ajudar instituições, artistas a conseguirem sobreviver. Fui, mas infelizmente na época o programa foi abandonado, foi cortado. Vê-se que esse investimento que era dado não era um investimento, não era uma política de Estado, era uma política de governo, né? E aí, a cada 4 anos, ela tem risco de acabar. E foi o que aconteceu, né? Mudança de governo, crise social, e aí os programas sociais que têm ainda esse viés, né, ideológico forte, eles são abandonados. Políticas de governo são aquelas políticas que estão preocupadas em uma permanência, em realmente promover uma justiça social, né? Mudanças estruturais, e não só mudanças passageiras, mudanças para inglês ver, né? Como a gente diz na nossa gíria acadêmica e também no dia a dia. Só para inglês ver. Inglês viu, chegou aqui, viu, foi embora, a gente desmancha o projeto e volta tudo ao normal, né? É complicado, não é, gente? Como vocês estão vendo, essa parte da disciplina, ela está girando totalmente em torno da escola. A gente está falando desde o começo das minhas aulas sobre multiculturas, né? Multiculturalismo, interculturalismo, culturas, identidades. E nesse texto, o autor junta as duas coisas. Ele coloca o multi, coloca barra, e aí coloca interculturalismo crítico, né? O que seria isso? É mais uma confusão, é mais uma palavra para confundir, somente um adereço, né? Ou não? Isso tem um significado aí para diferenciar dos outros rótulos. O que vocês acham? Abram as câmeras, liguem os microfones. Interculturalismo. Tá baixo, Sandrejane. Oi. Melhorou. Ah, tá. Meu fone estava um pouco baixo. Quando ele fala do multiculturalismo e o interculturalismo, eu acredito que ele não está só tentando falar dessa mistura, como também está tentando falar da separação. Foi o que você citou. Mas se os índios quiserem ter uma educação dentro da aldeia, eles podem ter? Sim. Mas e se o branco quiser fazer essa segregação? Se o branco quiser fazer uma escola à parte para o índio, ele pode? Não. Então, quando ele fala do multi e do inter, eu também acredito que ele queira refletir um pouco disso. Essa oportunidade de segregar ou não. E por que fazer isso? Tu me fez lembrar lá do imperialismo, né? Quando as grandes potências mundiais vão colonizar outras regiões. Por exemplo, quando a Inglaterra vai até a África, até países da África, para colonizar, né? Lá,
representantes da coroa fizeram isso, né? Lá no Congo, lá na Somália, lá no Egito. Ainda hoje tem resquícios, né? Isso eu estou falando ainda, já no século XX, né? A segunda leva de colonizações, o tal do imperialismo. E aí vem guerra do ópio, tudo mais, né? Imposição de valores. Criar escola, né? Retomando aquela discussão lá do criar a escola do indígena, uma escola própria, quem faz isso é o colonizador, né? Fizeram isso. Tais pessoas vão frequentar tais escolas, né? O general, o representante da coroa, né? Aí tem vários escalões do exército, chegam lá, estão à frente, né? Daquela incursão e dizem, né? Vamos construir uma escola para tais etnias. Criam até as etnias, né? Quando chegam, eles fazem uma mudança, fazem uma desestruturação, eles desmancham totalmente, desestabilizam a cultura, né? Cria-se carteira de identidade, postos de saúde, o que os nativos nem imaginavam que existia. Para quê? Para que seja melhor a colonização. A ideia de desestabilizar a cultura é justamente para enfraquecer, né? Quando eu separo aqueles que antes eram iguais, eu desnorteio, né? Através da força, através do poder, né? Então é sempre uma relação de poder. Quando o colono chega, assim como na escola, né? Quem tem o poder? Quem é que manda? Quem é que diz o que deve ser ensinado? Há uma hierarquia, né? O aluno é passivo, ainda é passivo. Claro que existem... Essa questão que você falou sobre a colonização me fez lembrar de um filme que eu assisti ano passado, e o professor, inclusive, em sociologia, ele pediu para a gente fazer um resumo, uma análise do filme. O nome do filme era Hotel Ruanda. Esse filme, ele retratava a briga, a disputa entre os Tutsis e os Hutus. Eram duas culturas diferentes, mas que estavam no mesmo local, muito próximos. Daí, quando eles foram fazer essa divisão, cada país foi pegar seu pedacinho de terra na África, eles meio que juntaram as culturas diferentes e resultou numa guerra, basicamente, uma guerra civil dentro do país. E com essa guerra civil, as pessoas que estavam lá no país, elas se viam no estado de miséria, praticamente, porque cada vez a coisa ia piorando mais. Enquanto isso, os colonizadores de fora ficavam só observando. Eles observavam a chacina, basicamente, acontecendo no país, e não faziam nada. Então, eles juntaram várias culturas, mas dentro desse filme eles quiseram juntar duas culturas diferentes e não deu certo. Então, aí você pode pensar também, mas a questão da segregação, essa diferença que você faz de separar, isso é ao todo ruim? Nem sempre. Isso depende, né? Se as culturas elas são tão diferentes assim, e você tenta misturar elas de uma forma que fica homogêneo, não vai dar certo. Porque cada um tem sua forma de pensar e, às vezes, a cultura de um é totalmente oposta à cultura do outro. Faz com que haja aquele atrito. Então, na educação, como misturar essas culturas e fazer com que não haja esse atrito, não haja essa briga por defender uma certa ideologia? Como fazer isso dentro da educação? Porque o multiculturalismo, Professor, seu áudio está desligado. A Brenda colocou aqui, muito boa a tua colocação, é justamente isso que eu estava pensando, né? A ideia dos Hutus e dos Hutus, que são grupos étnicos que foram, esses nomes foram criados pela colônia, né? Essa ideia de diferenciar os outros, rachar, separar, é justamente a estratégia que os colonos fazem para acabar com a estabilidade que existe naquele grupo, né? E eles conseguiram. A Brenda colocou aqui, eu assisti esse filme no ensino médio, há 4 anos. Que bom que você assistiu, né? Isso te dá uma bagagem muito boa. Aí a Giovana colocou top. Essa discussão, ela vai também... Tem outros exemplos. No Brasil, o que é a reserva do Xingu, né?
a melhor das intenções, com os irmãos Vilas Boas, mas é a ideia de segregar, né? Segregar não, mas pelo menos juntar culturas diferentes. A ideia do bem maior, né? Vamos juntar, porque correm risco de serem massacrados. Vamos pelo menos, né? Fazer essa... É como se eles pensassem em fazer uma sincretização, né? Querendo meio que juntar todas as ideias e pensando que todas elas juntas vão ficar boas, e não dá certo, porque cada um pensa de uma forma diferente. Isso. Não é só chegar, né, e propor um projeto e aí fazer a coisa à força, né? E foi muitas vezes isso que aconteceu. Culturas diversas, vocês viram isso na aula, né, aqui da professora Maria Lúcia, quantas culturas nós temos no Brasil, quão diversos nós somos, né? Eles têm uma educação diferenciada na escola deles. O livro didático é a canoa, né? O livro didático deles é o arco e flecha, é a renda, é a pintura. Isso é como eles são inseridos na cultura deles. É assim que a escola funciona, né? É através da prática. Não é como nós aqui que temos um livro didático que muitos chamam de, né, a tabuada, e tem outro nome que eu me esqueci agora. Mas é uma distância enorme, né, de concepções de mundo, de cosmologias, de visões, né? E a gente tentar colocar isso tudo numa região só, é como se fosse a mesma coisa de promover o suicídio, né? Muitas culturas não entendem, não conseguem resistir, resiste o mais forte, e a gente tem muitas perdas, né? Muitas perdas. O que mais, gente, sobre essa ideia do multi- e interculturalismo? O que vocês entenderam por isso? A gente está falando isso há várias aulas. Quero encerrar isso hoje, para que a gente entre, amanhã já seja o seminário, né? Com outro tema, e aí vocês tenham isso na cabeça mais nítido. O que vocês entendem? O que a gente falou até agora, né? Liguem as câmeras, por favor. Não tenham medo de cair. Escrevam no chat. Vocês já querem intervalo? Vamos fazer um intervalo? Depois a gente volta? Então, todo mundo saiu e aí deixou ligado, foi? Não, professor, estamos aqui. Ah, tá. Ainda é algo novo, né? Essa ideia desse conceito. Muitas vezes, ele é de uma região e a gente pode não estar tão habituado a lidar com isso. Mas falem o que vem à cabeça, né? Eu falei tanto, dei tantos exemplos. Vamos fazer um resumo, uma espécie de resumo agora. Se ninguém quiser falar, eu vou abrir para o intervalo e a gente volta 8h20. Tá bom? Cleidiane tá entrando e saindo toda hora. Tá bom? A internet, professor, a internet aqui tá muito ruim. Te entendo. Aí o meu esposo também tá em outra reunião ali, aí tá atrapalhando um pouquinho. Pesa, né? É. Pessoal, então a gente volta daqui a 20 minutos, tá bom? Pessoal, eu saio